tarde, ou boa noite, ou bom dia a você que me assiste. Que Deus esteja com todos vocês. Iniciemos então, hoje daremos início efetivamente a primeira aula do curso de Teologia da Perfeição Cristã, ou Teologia do Crescimento Espiritual. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, na aula introdutória, falamos do nosso plano de estudo, e o curso será desenvolvido em duas partes. Na primeira, vamos ver uma revisão de princípios e dogmas em que se baseia a teologia do progresso espiritual. Nesses princípios, começaremos estudando as origens da vida sobrenatural, a elevação do homem ao estado sobrenatural, a sua queda pelo pecado original e a redenção por Jesus Cristo. Depois, a natureza da vida cristã, as funções de Deus e da alma, né? E a perfeição da vida, o amor de Deus é o próximo até o sacrifício. Depois, a obrigação de buscar a perfeição, tanto dos leigos como dos religiosos e sacerdotes. E, por fim, os meios gerais de santificação, os meios interiores e exteriores. Na segunda parte, consistirá a aplicação desses princípios, né, que veremos na primeira parte. E aí percorreremos as três fases ou vias do progresso espirituais, denominadas via purgativa, iluminativa e unitiva. E a segunda ordem, então, será feita numa ordem psicológica, de acordo com o que acontece com o comum das pessoas que progridem espiritualmente. Então, começamos hoje, na aula de hoje, falando sobre as origens da vida sobrenatural. É preciso, primeiramente, enfatizar que vamos ver o estado de natureza pura do homem. E por quê? Porque sabemos que a graça não destrói a natureza. A graça de Deus, na verdade, vem aperfeiçoar a natureza humana e levá-la à perfeição, sobrenaturalizá-la, mas nunca destrói. Por isso que é essencial que estudemos o homem em seu estado de natureza pura, que, segundo São Tomás e os teólogos, foi criado bom, né, no princípio. E como era, então, esse estado de natureza pura? Né? E para ver esse estado, então, comecemos com o conceito de que o homem é um conjunto misterioso de corpo e alma, de matéria e espírito, que formam uma natureza em uma única pessoa. Né? É um ponto, diz o autor Joseph Tissot, deste livro, A Vida Interior, simplificada e reconduzida ao seu fundamento, da editora Cultor de Livros, né? Ele vai dizer: possuindo um corpo material e uma alma espiritual, o homem toca o mundo visível e o mundo invisível também, trazendo em seu corpo a semelhança dos seres inferiores e em sua alma a semelhança do próprio Deus. Ele está colocado entre as criaturas e Deus, como o ponto de união da matéria com o espírito, a ligação do céu com a terra. Então, o homem é esse elo de união com as demais criaturas inferiores e com as criaturas superiores que estão acima de nós, com os anjos, né, antes de chegar a Deus. Conforme São Gregório Magno, na pessoa humana existem três vidas, ou elementos de vida, falando mais propriamente. Né? Porque como planta, o homem também se alimenta, como as plantas, cresce e se reproduz. Né? Como animal, o homem tem os sentidos desenvolvidos, tem emoções, tem paixões, inclina-se para o lado sensível, em razão do apetite sensitivo. E também se move, né, com movimentos espontâneos. E como um anjo, embora não no mesmo grau, né, e também de modo diferente, ele conhece intelectualmente o suprassensível e a verdade, pode conhecer a verdade. Sua vontade inclina-se livremente para o bem racional. Né? Poderia se questionar, mas os animais também têm inteligência, e as plantas também têm sentimentos. Né? E é bem verdade, só que não se compara a inteligência de um animal com a inteligência humana. A inteligência animal é uma inteligência rudimentar, né? Poucos movimentos de intelecto. Né? Assim como a planta tem sentimentos, mas também não se compara com os sentimentos de um animal. São sentimentos rudimentares. Né? Então, o homem também tem inteligência muito superior aos animais e provavelmente uma inteligência pouco desenvolvida em relação aos anjos, mas toca a inteligência angélica. Tá? Então, esses três elementos estão
presentes no homem de uma maneira que ele pode chegar ao conhecimento da verdade, né? E esses três elementos não se sobrepõem, eles se interpenetram, né? Eles se coordenam, se subordinam para atingir o mesmo fim, que é a perfeição de todo ser. Então, para conservar e desenvolver a vida, é preciso coordenar e subordinar esses elementos, né? De forma que o elemento principal tem que subjugar os demais, os inferiores, né? Assim, então, o nosso lado espiritual, a nossa alma, que compõe-se do intelecto e da vontade, deve subjugar as demais faculdades inferiores, né? Vegetativas e sensitivas, né? Então, isso é uma condição absoluta. O superior tem que subjugar o inferior. Se não for respeitado, a vida se desagrega, né? Ela enfraquece. Jamais atingirá a perfeição do ser. Tá? Veremos depois, mais tarde, que o homem, depois de dominar-se, ele se entrega a Deus a partir desse domínio. A bem verdade que costumamos rezar e fazer orações no sentido, Senhor, me entrego a Ti. Sem dúvida é uma oração muito bonita, tá? Entregar-se de todo o coração ao seu Deus, né? Mas devemos ter consciência de que se nós não temos o nosso ser dominado, o nosso intelecto e vontade, subjugando os nossos sentidos, né? As nossas paixões, a nossa parte reprodutiva, a gula e a luxúria, né? O sexo e a alimentação, e as paixões, a ira, a vaidade, se nós não temos subjugado isso, nós de fato não possuímos a nós mesmos. Então, no momento que fazemos esse tipo de oração, a nossa entrega, na realidade, é uma entrega bastante imperfeita, porque é como se entregássemos algo que não fosse completamente nosso, como se quiséssemos dar a alguém algo que não possuímos. Então, esse domínio é algo muito importante, né? E já vemos a relevância disso para pertencermos realmente completamente a Deus. Isso constitui, de fato, uma luta, né? Porque as nossas faculdades inferiores, né, inclinam-se com ardor, né, para o prazer, né? Enquanto as superiores tendem para o bem. E há realmente um conflito, né? Porque entre o prazer e o bem, muitas vezes gera esse conflito, né? O que nos agrada, o que é útil, ou pelo menos parece ser útil, né? Porque muitas vezes isso é enganoso, nem sempre é moralmente bom, né? Assim, né, é preciso que a razão imponha a ordem, né? Reprima as tendências contrárias e vence, e supere-as, né? É uma luta do espírito contra a carne, da vontade contra a paixão. Mas para vencer essa luta, a bem da verdade, a vontade conta com a ajuda do intelecto, que exerce um quádruplo poder. O primeiro é um poder de prevenção, que atua pela vigilância. Então, temos a capacidade de prever o que é bom, o que será bom, o que não é, e com isso evitar muitas coisas. Por exemplo, se sabemos que certos ambientes não nos fazem bem, não iremos, temos essa previsão. Tá? O segundo é um poder de inibição, ou de moderação, para moderar os movimentos violentos, né, que se erguem em nossa alma. Então, assim, quando temos uma tentação, por exemplo, de beber muito, temos o poder intelectual e da vontade de dizer, não vou beber, vou moderar, tá? E inibir. Depois temos também um poder de estímulo, tá? Quando aqueles bons sentimentos podemos estimular os movimentos passionais bons, né, para o bem, para avivá-los, né? E por fim, um poder de direção, para dirigir os movimentos para o bem. Assim, por exemplo, podemos amar coisas ruins e podemos amar o próximo e amar a Deus. Então, o poder de direção, com ele podemos dirigir o movimento passional, muitas vezes, do amor para Deus, né, para as coisas boas. Bom, além das lutas interiores que travamos conosco mesmo, né, que tratamos até agora, pode haver outras entre a nossa alma e Deus. A reta razão, né, a nossa reta razão mostra-nos que devemos nos submeter àquele que nos criou. Mas essa obediência nos custa, né? Nos custa bastante. Há em nós um anseio de independência, queremos ser dono de nós mesmos, né? Queremos ter autonomia, que nos inclina a não aceitar a vontade divina. Sempre pôr as nossas dúvidas, nossos questionamentos, de forma para disfarçar uma questão que, na verdade, o que nós queremos é seguir o nosso próprio entendimento, muitas vezes tão falho. Né? É o orgulho, no fundo, né? Que somente pode ser vencido pelo humilde reconhecimento de nossa indignidade e impotência, né? Dos direitos que o Criador tem sobre a criatura. O orgulho, veremos e falaremos bastante do orgulho, como diz Santo Tomás, o pior de todos os pecados. Porque o orgulho conduz à idolatria de si próprio, a primeira e a maior de todas as idolatrias. Né? Isso será bastante comentado até em relação ao pecado original, já na próxima aula. Né?
Então, portanto, assim, mesmo no estado de natureza, né, teríamos de lutar contra já a chamada tríplice concupiscência. Essa tríplice concupiscência, ela está lá na primeira epístola de São João, no capítulo 2, versículo 16. E ela vai dizer, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, as três concupiscências da carne, tá? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é propriamente o orgulho, como já foi falado. Essa tríplice concupiscência será muito citada ao longo do curso. Né? Essa teria sido a condição do homem no estado que chamamos de natureza pura, ou seja, mesmo na natureza pura, teríamos a tríplice concupiscência e teríamos uma vontade, uma racionalidade com poder sobre as más inclinações. Né? Mas esse estado de natureza pura, diz Santo Tomás e Santo São Boaventura, doutores da Igreja, né? que nunca existiu. Né? O homem, logo que foi criado, foi elevado a um estado sobrenatural já no momento da sua criação. Ele não foi somente criado com a natureza pura. Deus lhe deu muito mais. Tá? Antes de entrar nesse aspecto da sobrenaturalidade que Deus nos deu, uma participação que Ele nos deu, vamos falar sobre uma noção de sobrenatural. Porque existem vários tipos de sobrenatural. O primeiro é o sobrenatural por essência, ou sobrenatural absoluto. Tá? E ele é composto por dois grandes tipos de sobrenatural. A primeiro chama-se a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, né? Que eles chamam união hipostática, a personalidade divina em um ser humano. Tá? Então, não existia uma pessoa, são duas pessoas unidas, união hipostática, né? De tal forma que é Deus e homem ao mesmo tempo. Tá? E depois, um segundo grau, chama-se graça santificante, né? Ou graça habitual, que é o nosso caso. Né? Essa graça participante faz-nos partícipes da natureza divina. Não nos dá uma personalidade divina como a de Jesus, né? Mas nos torna possível transformarmos em sermos semelhantes a Deus, deiformes, como já falamos na aula introdutória. Né? Essa graça santificante. E esse sobrenatural por essência, na verdade, ele está acima de qualquer capacidade, acima de qualquer pretensão nossa. É puro ato gratuito de Deus. Né? Não teríamos nenhuma pretensão, não poderíamos nem imaginar que pudéssemos ser elevados a uma natureza divina, sobrenatural, né? Por essa graça santificante. É um dom puro, gratuito. Né? Mas depois temos o sobrenatural, que eles chamam de sobrenatural relativo, né? E que está acima da capacidade da criatura, mas não de todas as criaturas. Como que é isso? Então, por exemplo, existe dons de ciência infusa, por exemplo, né? Que recebemos por graça natural, por uma sobrenaturalidade, né? Digamos assim, um dom do Espírito Santo. Né? No entanto, esse dom está presente pela própria natureza nos anjos. Não é uma graça sobrenatural do anjo. O anjo já foi criado, assim como nós fomos criados com intelecto e vontade muito superior à dos animais. Né? Para eles é como se o nosso intelecto e a nossa vontade, para eles fossem algo sobrenatural. Assim como dons que os anjos têm, por natureza, são para nós sobrenaturais. Por isso são chamados esses dons de preternaturais. Porque, na verdade, para Deus, eles são comuns a uma determinada classe de criaturas e não para nós. Para nós soam como sobrenaturais, mas não são. E o próprio pecado não tira esse dom. Por isso que os demônios, na verdade, continuam tendo dons preternaturais, que são os dons naturais deles, né? Eles não os perdem, assim como o homem também não perde o seu intelecto e sua vontade quando peca. Né? Ele continua tendo o seu intelecto e sua vontade. Será um intelecto e a vontade que poderá ser desviado, mas continua tendo a faculdade, não lhe é tirada, porque lhe foi dada por natureza. Né? Então, portanto, Deus deu ao homem essas duas espécies de sobrenatural. Tanto essa sobrenatural por essência, pela graça santificante, como a relativa, né? Que é sobrenatural preternatural. Né? Então são os dons do Espírito Santo, o dom da integridade, que vamos ver daqui a pouco, o dom da ciência infusa. Bom, esse dom da integridade, na verdade, que era dado ao primeiro homem, ou o primeiro homem simbolizado aí por Adão, né? Ele era composto por 3 privilégios. Né? Era o dom de ciência infuso, que eles chamam, um conhecimento infuso de todas as verdades que precisava saber. Não era a ciência infusa propriamente do dom do Espírito Santo, mas já era muito próxima disso. Deus lhe dava um conhecimento para ter um domínio sobre a natureza muito grande. Tá? E também esse dom de integridade compunha
era composto pelo domínio das paixões. E esse aqui é uma coisa bastante importante para se atentar. Né? Nesse primeiro homem, Adão, não havia tirania da concupiscência. Né? Então, as tentações não o dominavam. Né? Era o contrário. A razão e o intelecto, na vontade, né, dominavam com certa facilidade os movimentos, as tentações para o mal, né, para o prazer. Então, o prazer era subordinado com bastante facilidade à razão. Algo que os santos, por fim, acabam por conquistar, subordinam com certa facilidade aquelas tentações que o assolavam durante toda a vida, até chegarem naquela fase espiritual. Por fim, o dom de integridade também era composto pela imortalidade do corpo. Né? Por natureza, o homem não estava sujeito à enfermidade e à morte. Então, o homem foi criado já desde a sua criação para ser eterno. Né? Perdeu depois, como vamos ver, pelo pecado original. Então, por pura bondade, Deus quis fazer com que o homem se tornasse parte da família divina. Né? Quis adotá-lo por filho, constituí-lo como herdeiro presumido, reservando um lugar no reino de Deus. Né? Essa adoção não é uma mera formalidade, como a gente vai ver mais tarde, pois deu-lhe uma participação da sua vida, foi que é a própria graça santificante, né? Ou graça habitual, também é chamada de habitual, que aperfeiçoa e diviniza a própria substância da nossa alma, né? Torna a nossa alma pura e justa, agradável a Deus, merecedora da vida eterna. E depois ainda confere as chamadas graças atuais, que põem em ação o organismo sobrenatural. A graça atual é aquela que dia a dia recebemos. Né? A graça santificante recebemos pelo batismo ou após a absolvição sacramental, né, da confissão. Essas graças atuais, enquanto que a graça atual é aquela que recebemos dia a dia para inspirar-nos a fazer praticar atos sobrenaturais, né? Conforme a vontade de Deus, deiformes, né? E também meritórios da vida eterna. Então, para concluir essa aula, podemos ficar com um conceito fundamental, aquele de que para nos santificar é preciso que as nossas faculdades superiores subjuguem as faculdades inferiores. Né? Sem isso, a nossa entrega a Deus nunca será completa. Ou seja, nunca faremos completamente a vontade de Deus, porque sempre estaremos, de alguma forma, dominados pelo nosso lado sensitivo, pelas nossas faculdades inferiores. E essas não nos permitem, ou seja, é aquela frase que Jesus diz, quem peca é escravo do pecado. Se as faculdades inferiores que nos inclinam para o mal nos vencem, pecamos. E, portanto, não avançamos espiritualmente, ou seja, nunca chegaremos à santidade. E que esse estado de domínio existia no princípio, no homem original. Né? Então, Adão tinha o dom de integridade, dominava com certa facilidade a tríplice concupiscência, né, da carne, dos olhos, da soberba da vida. Né? Mais tarde veremos o que se trata a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né? E também falaremos bastante da soberba da vida. Mas ele tinha esse estado, e não só esse estado, como atingiu, também tinha o estado de imortalidade, tinha a amizade com Deus. Né? O livro do Gênesis vai dizer que ele caminhava com Deus no jardim do Éden, né? Uma prefiguração do paraíso. Né? Então, Adão possuía e perdeu depois pelo pecado, como veremos. E Jesus veio restaurar essa possibilidade dessa amizade com Deus, crescendo espiritualmente e nos dominando cada vez mais. Evidentemente, só se consegue isso pela graça de Deus, como vimos, pela graça santificante e pelas graças atuais. É isso que tínhamos para a aula de hoje. Na próxima trataremos da queda, né? Do pecado e do que se perdeu com o pecado, ou seja, já antevemos essa própria amizade da qual acabamos de mencionar. Muito obrigado, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, Deus os abençoe. Amém.